O Universo Otaku presenteia-nos 3 em 3 meses com uma temporada nova de anime. Neste momento na Caixa Nerd irei ter a função de falar com algum detalhe de todos aqueles animes que vi durante essas temporadas. Hoje vou trazer o resumo da temporada de Abril de 2021 de anime na Caixa Nerd. O meu nome é Alexandre e vamos a isto. Começando com o pé esquerdo, temos, e eu vou ter que ler, Koitoyubu niwa Kimochi Warui, ou só Koikimo. Koikimo conta a história, e tomem bem atenção aos detalhes, conta a história de um homem maior de idade que conhece uma rapariga menor de idade de uma forma muito clichê, aquela forma de ele vai cair, ela agarra com o guarda-chuva, ou é o contrário, eu já não me lembro. É ela com agarra com o guarda-chuva e eles têm aquela quimicazita inicial, não sei o quê, até que ele encontra na casa dos pais dele. Ele já não mora na casa dos pais, mas ele vai lá e está lá a rapariga com a irmã dele, que pelos vistos são muito amigas, ele não sabia, vai-se a saber porquê, que não sabia. E ele, como bom galanteador, vai tentar engatá-la porque ela ajudou. Não sei como é que isso é uma boa forma de agradecimento, mas eles lá devem saber. E ela basicamente responde muito negativamente e diz até que tem nojo dele, daí o Kimochi Warui, que é mais ou menos como ter nojo em japonês. Assim, uma tradução assim muito aberta, muito pouco ortodoxa, digamos assim. E ele fica apaixonado por ela por causa disso. Fica apaixonado por ela porque nunca tinha acontecido aquilo, dele ser rejeitado. Basicamente é esta a história. Basicamente ele, durante o resto do anime, ele vai passar o tempo a tentar engatá-la e ela a fugir, e é basicamente isso. O anime depois tenta ser sério, a fazer um conflito de gerações entre os dois. Depois entra a mãe dela a dizer eu e o teu pai também temos uma grande diferença de idades e é por isso que não deves se preocupar com isso, mas ela é menor, ele é maior. Depois aquilo acaba assim meio paternalista, do tipo, eu vou esperar por ti até teres idade suficiente e assim. Não gostei, achei estranho, acho que o anime já é mau e essa coisa de mexer com essas problemáticas difíceis acho que não ficou bom. Não ficou bom e por isso vou dar um 4. E a animação não é nada especial, é tudo muito mediano, não é péssimo, mas é mauzinho. Não recomendo mesmo. É que parece que pegaram num programa de computador, meteram triângulos amorosos default, adicionaram a temática problemática de ela ser menor e ele ser maior e jogaram assim. É totalmente default, triângulo amoroso, é chato, não recomendo mesmo. O próximo da lista é Sayonara Watashi wa Kramer, ou Goodbye Maria Kramer, que é como está no Netflix. Netflix não, no Crunchyroll, desculpa. É um anime de desporto, de futebol feminino, e conta aquela clássica história da equipe que não prestava para nada e que vai evoluindo porque apareceram personagens-chave que são boas e que não deviam estar ali, deviam estar numa equipa melhor, mas calharam por ironia do destino estar ali e depois vão subir na equipa, aquela clássica história, só que agora virá para o lado feminino. Já se viu isso muito em, por exemplo, Ariano Kishi, por exemplo, que é um anime de futebol masculino. Este foi um pouco agridoce para mim, porque ele é um pouco fora da curva em termos de relações de personagens, é muito bom. Tenta abordar a equipa muito mais na relação de personagens do que no jogo em si, o que para mim, apesar de ter uma vantagem de desenvolvimento de personagens muito bom, peca um pouco porque deixa de ser um anime de desporto, porque o desporto não aparece quase nada, é raro o jogo que é completo, que aparece completo, e eu acho isso mau, definitivamente. E a produção é péssima, o design é feio, as personagens são mal desenhadas, o anime é mal animado, é tudo muito repetido em termos de animações, não é nada bom em termos de produção e é mau, porque
E é triste porque ele até é cativante, mas depois tem esses problemas todos, essas agravantes todas, que são muito chatas e muito más. Para além de ele receber um 6, lá está, a produção peca muito e isso para mim tira-me a pica, digamos assim, da série, já para não falar naquele problema de o desporto ser muito mal focado. Ganha o selo de decepção de temporada, porque eu esperava muito por ele no início, apesar de perceber que a produção era muito fraca, esperava muito por ele no início e não me ofereceu aquilo que eu quis, e então é decepção de temporada. Não é porque ele é mau, é porque ele merecia ser muito melhor. A seguir vem Ozan Jimmy, que eu não vou falar muito sobre ele, é sobre um harem feito por um rapaz que era ator tipo Macaulay Culkin no Sozinho em Casa, ou seja, aqueles atores muito pequeninos que fazia filmes com a mãe e entretanto também morreu no set de gravação, e ele deixou de ser ator e depois tem toda essa problemática dele a querer voltar a ser ator e entra dentro de uma produtora dentro da escola, que é uma cena estranha, feita pelo amigo dele e por 3 ou 4 raparigas que o querem namorar, digamos assim. E é chato, igual aos outros, é mais do mesmo, é aquela coisa do script do triângulo amoroso que eu disse para o Koikimo, entra para dentro dos arames ecchi e isso é pior que um triângulo amoroso, acreditem, portanto eu não tenho muito a dizer sobre isto, a produção não me choca, mas é tudo muito normal, é mais do mesmo, chega a ser desgastante, eu dei 4. É 4, é o pior deles todos, é muito fraco, é mais do mesmo, é raso e não vale a pena. Seguimos para 86 e este sim é bom, é bonzinho. Fala sobre um país num futuro distópico que está numa guerra e orgulha-se que nessa guerra não morrem pessoas, apenas são destruídos robôs, inteligências artificiais, ou era suposto ser assim, porque na verdade eles segregam uma certa fatia da população, que eles chamam os 86, e dizem que eles basicamente não são humanos a partir de agora são criados da humanidade e por isso, se eles morrerem, não morrem humanos, morrem os 86. Isto, portanto, leva para o racismo, problemas de segregação e esse tipo de temáticas. Temos uma dualidade dos dois protagonistas, em que ela é comandante da tropa mais problemática dos 86, onde vive, onde trabalha, onde luta. O segundo protagonista, que é o rapaz comandante mesmo dentro da frota dos 86, é o 186, que chamam de Undertaker, e que é o militar com melhor reputação dentro dos 86. Ela é totalmente opositora ao regime e tenta criar laços com eles, mas eles têm uma barreira de vocês ostracizaram-nos, então eu não queremos manter distanciamento. Eu acho isso interessante, acho que foi bem aplicado, mas acho que não passou muito disso. A produção é incrível, isso nada tem a apontar. A dualidade dos episódios, em que tu tens uma primeira metade com um e uma segunda metade com outro, é muito boa, gosto bastante. Mas eu acho que não passa muito disso, não passa muito dessa parte do racismo, dessa parte da segregação. Ele não evolui muito daquilo, fica muito preso a essa temática e peca muito no resto, em desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de laços entre eles. Acho que ele precisa de mais tempo. Vem uma segunda temporada, portanto pode ser que haja mais tempo aí, espero que sim, e estou no aguardo. Por enquanto está aqui o meu 7. Seguimos para Ijiranaide Nagatoro-san, que é um anime de comédia que conta as peripécias de dois estudantes, em que temos o estudante mais velho, homem, ou rapaz, como quiserem chamar, que é constantemente agredido e sofre de bullying pelo ponto 2, que é a rapariga mais nova e mais atiçada e atiradiça. Mexe um pouco com uma comédia mais sadomasoquista, não sei se toda a gente vai gostar, eu particularmente não me identifico muito e por isso eu acho que este aqui passou-me bastante ao lado, a produção é regular, os diálogos são bons, ou seja, nada a meu ver que seja muito prejudicial do ponto de vista técnico, mas passou-me um pouco ao lado, enjoa-me, não foi propriamente uma experiência 100% agradável.
Ele tenta ser um pouco slice of life aqui e ali, mas nem isso ele sabe bem fazer, ou fazer de uma forma que não me enjoe. Acho que não deixa de ser assistível, especialmente para mim, os excelentes trabalhos dos voice actors. É isso, basicamente ele termina em aberto. Não sei se vai haver uma nova segunda temporada, não sei se eu vou ver também, se existir. Para mim fica um 6. Passamos para Ike Soro, que o nome diz tudo sobre a história, e a tradução do nome gigante, que se abrevia para Ike Soro, é nada mais nada menos que depois de rejeitado, cortei a barba e trouxe um estudante de liceu para casa. Uma estudante de liceu, aliás. É uma espécie de romançarem esquisito, em que uma das personagens é menor, outra vez. E também não é um romance explícito. Ora, um episódio eles amam-se, acho eu. Outros episódios é só uma relação paternal, acho eu. É tudo assim muito dúbio, nada minimamente bem construído. As personagens são muito voláteis, elas fazem basicamente o que o autor quer. Eu não percebo como é que as pessoas gostam tanto do protagonista, que é um gajo vazio. Ele simplesmente fica com a boca aberta assim, sempre que as personagens falam alguma coisa diferente para ele, e é basicamente isto que ele faz na série toda. E depois de vez em quando o autor dá-lhe uns takes bons para ele parecer inteligente e amigável e não sei o quê, mas não é nada. Eu não percebo como é que as pessoas gostam tanto dele, tirando pelo facto dele manter um grande distanciamento com a menor, o que pelos vistos é algo louvável. Eu pensava que era apenas um mínimo. Mas pronto, deixa-me um pouco frustrado porque ela é menor e eles tentam sempre forçar um romancezinho ali, até mesmo no final, apesar dele rejeitá-la, houve outra vez uma frustração para o romance entre eles os dois. A relação dela com a relação sexual é muito estranha, porque ela é menor, então não dá para aproveitar muito bem tudo aquilo que ele propõe. A produção é horrível, usa uns 3Ds dos mais feios que eu já vi. Não é bom, é um 5 muito pouco sólido, que é para não dar um 4 para não ficar igual ao outro, porque o outro é mesmo uns níveis abaixo, uns furos abaixo. Mais uma vez não quero muito falar sobre ele, acho que é ridículo ainda existirem animes desta temporada tão vazios e tão pouco desenvolvidos e com menor, e mete menores e maiores, que é uma coisa que me perturba um bocado. Não percebo como é que há pessoas que gostam dele. E o próximo é Odd Taxi. Eu não vou resumir o Odd Taxi, apenas digo, vão ver Odd Taxi. É provavelmente o melhor anime do ano até agora, para mim. Eu adoro como a história fecha bem, e começa com umas histórias paralelas e que depois vão se entrelaçando até criar uma história única, gigante. Eu acho isso feito de uma forma tão natural, tão smooth, que eu acho que é fantástico. O carinho que é dado na produção para tornar algo tão relaxante, tão bom de se ver, mesmo as coisas de se ver no domingo, antes de uma semana de trabalho, para dar aquela última relaxada, estão a ver? Acho que é incrível para isso, é uma coisa tão relaxante, tão smooth, tão leve, e tão bem construído ao mesmo tempo, tão denso ao mesmo tempo, mas que a produção dá um carinho tão grande que parece algo tão leve, que eu acho que vale mesmo muito a pena ver. Bem, como todas as problemáticas que eu podia estar aqui a falar durante 10, 20 minutos, se quiserem que eu o faça, metam na descrição do vídeo, que fala sobre, a meu ver, o Odd Taxi fala muito sobre os problemas de identidade na sociedade japonesa, o quanto as pessoas, isso também é abordado em Evangelion, por exemplo, em que as pessoas não se conseguem ver fora das suas funções, ou seja, aquela pessoa tem que trabalhar ali e basicamente é aquilo que a pessoa serve, para trabalhar ali. Se ela for despedida, ela mata-se. E esses problemas de identificação pessoal são muito bem representados para mim em Odd Taxi. Todos eles têm esse problema. Os humoristas, que veem muito a sua função de humorista, o influencer, que só está bem quando tem seguidores no Twitter,
Mesmo o próprio protagonista, que tem aquela relação com o táxi, todas essas personagens, as idols, mesmo aquele amigo do protagonista, que é o macaco, agora não me lembro do nome, vão-me desculpar, que a sua função para ele é arranjar uma mulher, e se não arranjar uma mulher não é ninguém. Todas essas personagens são muito presas a uma função e muito pouco identificáveis para si mesmas, mas ao mesmo tempo nós vemos como animais tão diferentes, graças à sua animação de os pôr como animais antropomorfizados, que dá um gosto especial à série, dá uma coisa especial à série, e o plot twist que envolve essa antropomorfização, desculpem, acho que cai como uma cereja no topo do bolo para essa temática. Se quiserem que eu falo mais sobre Odd Taxi, por favor digam nos comentários que eu faço um vídeo só sobre Odd Taxi, porque acho que merece mesmo. É um 8, é o seu melhor da temporada, é o seu melhor do ano e é muito bom, vejam, porque vale muito a pena, muito mesmo. Agora vamos para The World Ends With You. É um anime promocional de um jogo da Square Enix, que fala de pessoas que entram aleatoriamente dentro de um jogo de shinigamis, dentro da cidade de Shibuya. Quem ganhar basicamente pode voltar às suas vidas normais, e para entrarem no jogo precisam de vender alguma coisa que é muito importante para eles, como a sua forma física, como as suas memórias, que é o caso do protagonista, e outro tipo de coisas. É um anime promocional e eu acho que ele faz bem esse papel. Ele aplica a história com muita velocidade para apanhar tudo em apenas 12 episódios. Eu acho que ele precisava de mais tempo se ele quisesse ser um anime que se fosse levado a sério. Ele assim não me parece que é levado a sério, parece mesmo ser algo muito promocional. A série nota-se que é de baixo orçamento, tem algumas pegadas da produção muito boas, alguns ângulos em batalha, alguns designs diferentes. Eu gostei, mas nota-se que ele quebra o rendimento ao longo do episódio, e isso é muito facilmente perceptível em animes de baixo orçamento, portanto eu creio que seja um exemplo disso. Mas para um anime promocional eu acho que cumpre o seu papel, mas não é um anime que eu recomendo vivamente para quem não queira entrar dentro do universo deste jogo. É um 6. Parece mau eu dar um 6 a este e dar um 6 a coisas que eu não gostei, apesar deste eu ter gostado, mas é porque ele não apresenta muita coisa, porque é algo muito promocional, então acho que o 6 é o mais justo. A seguir vem Bishonen Tetenda. Confesso que tinha saudades de uma produção da Shaft, depois de Monogatari acabar, Monogatari Series, e visto que este anime é do mesmo escritor e está na mesma produtora, que é da Shaft, eu tinha medo de Monogatari contaminar muito esta produção, e não foi o que aconteceu. Ele tem um toque muito especial, apesar de continuar com aquela produção acelerada em termos de diálogos da Shaft, que eu amo de coração. Ele consegue ter um toque a mais. Gosto muito da noção de beleza aplicada na série, que é muito aplicado não só ao estético, mas como à juventude, à curiosidade, à noção de procura de coisas novas. Eu gosto muito disso. Gosto da estética, obviamente, característica da Shaft, de apresentar todos aqueles esquemas coloridos esquisitos que eles apresentam. Eu acho isso muito engraçado. No entanto, é um anime bizarro e muito fora do padrão. Não sei se toda a gente vai gostar, porque tem uma enorme complexidade textual como o Monogatari, mas é uma coisa muito fora do comum, muito fora do vulgar, até demasiado infantil, apesar de não ser ao mesmo tempo. Ou seja, a temática é muito infantil, mas que com toda a complexidade que o texto lhe oferece, acaba por ser uma coisa que dá para mais ou menos todas as idades. Eu gostei bastante. É uma lefada de ar fresco numa temporada com tanta coisa mais do mesmo, e eu recomendo muito. É um 8 para mim, e 7 pontos são para aí para... 7 não, mas digo para aí 5 pontos são para a produção da Shaft, que é divinal para variar, e outros 5 para a grandeza da obra, que é muito boa. Mas 5 mais 5 dá 10, eu dei 8, pronto, vocês perceberam. Os outros 3 são para a obra.
E passamos para Godzilla Singular Point. A história fala sobre dois grupos de investigadores. Eles estão separados, um dentro do campo, digamos assim, e outro numa área de uma investigação mais de background. Eles cumprem uma função muito importante no planeta, naquela altura em que aparecem os pontos singulares, como diz o título, que são coisas estranhas que aparecem na Terra, como criaturas, como outros eventos científicos bizarros, e eles estão basicamente a tentar descobrir o que é que se passa dentro disso. É um anime ok, eu agabo pela ousadia, especialmente na produção, que tem aquele estilo tal como o Taxi é pintado a lápis de cera. Esse tipo de animação eu acho ousado, é uma produção da Netflix, portanto, ou que tem apoio da Netflix, ou que saiu da Netflix, ou seja, já tem outro nível de responsabilidade. Eu acho que a história perde-se um pouco, confesso, sou sincero, eu comecei a gostar muito do início, mas ele foi-me perdendo pelo meio porque ele tenta meter umas coisas muito complexas, mas não tem tempo de explicar, então começas a ficar cada vez mais confuso, porque tu não apanhas uma, logo não apanhas outro lado, logo não apanhas outra a seguir, e fica tudo embrulhado numa bola de confusão e isso incomoda-me e me prejudica para mim a minha experiência com a série. Com mais tempo, com mais detalhe, com mais atenção a essas coisas que são mal explicadas, a nota seria muito melhor, mas fica-se mesmo pelo 6. Mas recomendo. E chegamos ao último da lista, que é Vivi. To Your Eternity e Tokyo Revengers também saíram, eu vi. Também saíram nesta temporada, mas eu vou falar na próxima porque eles acabaram na temporada a seguir. Então Vivi é o último e fala sobre uma inteligência artificial, a primeira a ser criada com um corpo humanoide para uma função específica, que é deixar todos felizes com a sua música, e para isso ela tem que cantar com todo o seu coração. Como é uma inteligência artificial, ela não percebe esses conceitos como coração, sentimento, deixar feliz. Ao lado da jornada principal, que basicamente consiste em salvar o planeta, porque vem outro robô, 100 anos do futuro, a dizer que ela tem que ser responsável para salvar o planeta para uma eventual revolta das máquinas 100 anos a seguir, e que ela tem que mudar pontos específicos da história para isso acontecer. Então juntam-se duas histórias paralelas, o problema dela de não perceber o que é cantar com todo o coração, em que ela vai percebendo ao longo desses 100 anos, e o problema do mundo, digamos assim, que é uma revolta da maquinaria toda, e que é uma coisa chata porque matam pessoas e coisas do género. Gosto muito da dualidade de Vivi e Diva, que são a mesma pessoa, mas cujos nomes representam partes da personalidade dela diferentes. Eu acho isso bastante interessante e que vai sendo posto aos poucos na história. A trilha sonora é divinal, a animação é divinal, o Wit Studio produziram o Shingeki, caso não saibam, o Attack on Titan. O Wit Studio a todo vapor, em termos de animação, em termos de design, maquilhagens, aquelas maquilhagens brilhantes em zonas de foco, beleza de grafismo, background, banda sonora, é tudo on point, é tudo perfeito. As personagens são competentes, não é nada de muito extraordinário, mas são competentes, mas eu acho que ele fica muito maçante a meio. Aquele arco do festival com a outra rapariga, quem já viu sabe, para mim foi das coisas, não digo das coisas mais secantes, mas foi bastante secante para mim. Acho que ele fica maçudo e repetitivo a meio, não precisava de tanta coisa, mas no fim deixou-me satisfeito e ficou com o meu 7, um 7. E pronto, basicamente este é o meu resumo de abril. Para mais informações, notícias e análises sobre videojogos, anime, cinema e colecionáveis, é só visitarem caixanerd.pt e já sabem, stay nerdy!